pouco peixe fora d'água. Imagino que a imensa maioria de vocês sejam todos advogados e eu, infelizmente, tenho o defeito de ser economista. Também um pouco peixe fora d'água, porque essa mesa aqui é composta por diversos representantes de governo e alguns de vocês devem estar pensando, mas o que uma empresa privada está fazendo, compondo esta mesa? Então, eu vou explicar rapidamente, só um pouquinho sobre a EBP, para que vocês entendam o papel que nós temos no processo de desenvolvimento de projetos de infraestrutura para os mais diferentes governos, tanto municipal, estadual ou o governo federal, e aí dá para entender um pouco o trabalho que a gente faz. Vários anos atrás, agora quase 6 anos, mais ou menos, quando o Luciano Coutinho foi indicado presidente do BNDES, ele começou a conversar com presidentes de outros bancos privados e eles chegaram à conclusão de que todo mundo tinha o mesmo diagnóstico. O Brasil tem imensos gargalos de infraestrutura, existe dinheiro privado interessado em desenvolver projetos de infraestrutura em áreas que teriam que ser feitas via concessão ou PPP, mas o governo tem uma dificuldade muito grande em conseguir desenvolver estudos técnicos de alta qualidade, em velocidade, no timing adequado, na velocidade adequada, para que as licitações possam acontecer. Então, depois de um pouco de debate entre os bancos, né, eles resolveram criar uma empresa. Então, a EBP é uma empresa privada, a maior parte do capital é de bancos privados, mas ela tem um estatuto todo amarrado e controlado, submetido ao CAD e sob o controle do CAD, para que, apesar de serem todos bancos que concorrem entre si no setor privado, no mercado financeiro, eles, dentro do EBP, possam criar a empresa conjuntamente, sem nenhum acesso ou privilégio no acesso à informação, com independência da equipe técnica, então é uma empresa privada voltada ao interesse público. Né? Nós trabalhamos apenas e exclusivamente com entes de governo, sem sermos contratados. Não existe nenhum contrato entre nenhuma entidade de governo e a EBP. O que existe é sempre uma autorização precária, sem nenhuma garantia de que o governo se utilizará dos estudos que nós fazemos, com 100% do risco financeiro sendo corrido pelos acionistas da EBP, com o seu capital, capital privado. Então, o governo nos chama, nos dá diretrizes e orientações sobre qual é o projeto que ele quer desenvolver e de que forma, com que nível de serviço, atingindo quais objetivos de política pública. Nós fazemos os estudos técnicos para isso. O governo, se gostar do material, aproveita os nossos estudos e inicia um processo licitatório, e havendo sucesso no processo licitatório, ou seja, um leilão, um vencedor habilitado e uma assinatura de contrato, no ato da assinatura do contrato, aquele vencedor tem que fazer o ressarcimento do dispêndio da EBP no desenvolvimento dos estudos. Então, nós já estivemos envolvidos estamos também, com todas as concessões de aeroportos no Brasil, estradas, hospital, sistemas de saneamento, rodoviária, tratamento de lixo, enfim, uma variedade, uma gama muito grande de tipos diferentes de projetos, com entes diferentes de governo, tanto cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e também com o governo federal. Né? Então, dada essa nossa experiência, essa expertise no desenvolvimento deste tipo específico de estudos, a gente também foi procurado pelo governo federal para ajudá-lo no desenvolvimento do processo, da parte de arrendamentos em portos públicos, desse imenso programa e desse esforço muito grande que o Valery explicou tão bem. Tá? Então, a parte de arrendamentos exclusivamente é uma parte na qual nós estamos envolvidos nos estudos técnicos. Antes de entrar, então, especificamente nisso, na lógica dos arrendamentos, eu vou falar um pouquinho de qual que é o desafio do ponto de vista técnico, né, nessa modelagem de arrendamentos de terminais em portos públicos. A gente
num olhar menos mais leigo, né, ou mais geral, porto é porto, mas na verdade porto é um conjunto de ativos ou de áreas voltadas a atender clientes muito diferentes, necessidades logísticas muito diferentes, né? Cada uma das cargas, na verdade, tem um conjunto de necessidades, especificidades físicas. Algumas cargas são líquidas, algumas vêm em containers, algumas são em granéis, né? Necessidades do ponto de vista de tipo de modal que traz a carga ou que tira a carga do porto, né? Os navios são diferentes dependendo do tipo de carga. Algumas cargas são muito mais próprias para transporte ferroviário do que rodoviário, ou o contrário, né? E as cadeias produtivas têm lógicas econômicas distintas, elas funcionam de maneira diferente. Algumas são cadeias em que você tem milhares, centenas de milhares de diferentes agentes pulverizados, cada um deles entregando cargas para agregadores, que colocam em container, e centenas de diferentes indústrias e necessidades, timings de transporte chegam nos containers para serem tratados pelo terminal. Em outros casos, se tem cargas que são parte de uma cadeia muito verticalizada, em que a concorrência não se dá naquele porto, mas se dá entre uma cadeia verticalizada num país e outra cadeia verticalizada em outro país. Exemplo da celulose, em que o Brasil é incrivelmente competitivo, mas você tem que pensar que existe uma floresta que foi plantada há 15 anos atrás, depois tem uma fábrica que começou a ser construída 5 a 7 anos atrás, uma cadeia de transporte ferroviário, preferencialmente, e o terminal no porto é apenas um elo numa cadeia completamente integrada, e que, do ponto de vista do planejamento do governo, tem que ser pensada como uma cadeia integrada que concorre, ela, contra outras cadeias integradas, ou em outras regiões do país, ou, mais importante, do país versus outros países. Então, dada essa diversidade de situações e de necessidades das cadeias econômicas envolvidas nos diferentes tipos de cargas e, portanto, nos diferentes tipos de terminal, um porto é um agregado de ativos especializados voltados para cada uma destas cargas, né? E, sob esta ótica, fica ainda mais patente quão fundamental é esse movimento e esse esforço de criação de uma capacidade de planejamento em escala nacional. Não faz sentido, do ponto de vista da competitividade do país e da nossa capacidade de gerar riqueza para nós, brasileiros, não haver este planejamento em escala nacional que olhe não o porto, não o terminal, mas o sistema logístico nacional como um sistema integrado que tem que dar conta de escoar e fazer o link entre a nossa indústria e os seus mercados, sejam os mercados em diferentes regiões nacionais, seja os mercados globalizados do mundo como um todo, porque, afinal de contas, felizmente, o Brasil é uma economia com inserção global. Então, neste contexto, nós recebemos do governo federal algumas diretrizes gerais logo no início do trabalho, né? Várias delas já estou simplesmente colocando elas, variantes daquilo que já foi apresentado antes, né? O aumento da movimentação com redução de custos, o foco na eficiência, né? Aumento da concorrência, como também um incentivo importante para o aumento de eficiência. Planejamento de longo prazo, não faz sentido fazer esse planejamento sistêmico, nacional, se ele não tiver um horizonte de décadas, né? Esse respeito à dinâmica e diversidade das cadeias produtivas, né? E aqui existe uma complementariedade que eu queria ressaltar, que é aqui da visão do economista. Muitas vezes, aumento de oferta é uma condição de aumento de concorrência, e elas se retroalimentam. Então, esse é um movimento importante, tem uma complementariedade nessas duas diretrizes. Mas, por fim, e aí na verdade, nesta lista do slide é a primeira diretriz, é muito importante fazer esse movimento grande, estrutural, mas
respeitando a necessidade de que planta-se soja todo ano, colhe-se soja e milho todo ano, e essa soja tem que escoar. Né? A gente pode ter o desenho ideal de um certo porto, pensando que se pudesse construí-lo de novo, mas fazer o ideal significaria fechar, por exemplo, o Porto de Santos por 5 anos e depois reabrir, mas não tem como escoar a soja toda do país sem o Porto de Santos. Né? Por mais se construam terminais no norte, se cria capacidade em Paranaguá, isso não é uma alternativa viável, e assim para várias outras cargas. Então, as soluções que estão sendo buscadas dentro do programa pelo governo são soluções que têm que respeitar essa necessidade prática. Não tem como fazer do zero, como se a gente estivesse criando um sistema inexistente. Ele existe, ele opera com deficiências, com dificuldades, mas ele opera. Né? Então, o processo geral de modelagem que a gente adotou foi começar por nós montamos, a partir de estudos que o governo já tem, do Plano Nacional de Logística e Transporte, o Plano Nacional de Logística Portuária e trabalhos da IPL, nós montamos um modelo, e engenheiros conseguem fazer isso, é uma coisa incrível. Existe como você criar uma rede que reproduz todas as estradas, todas as ferrovias, todas as hidrovias, todos os portos públicos, todos os principais projetos de portos privados, e você cria uma rede onde você pode simular fluxos de carga. Você associa diferentes trechos dessa rede, custos em tempo ou em dinheiro, né? E você joga a carga em cima dessa rede e ela se espalha seguindo a lógica da logística do menor custo. Né? Nós dividimos as cargas de importação em 50 diferentes grupos, as de exportação em 60 diferentes grupos, e fizemos essa modelagem, esse exercício de modelagem de para onde a carga quer ir. Né? Comparando isso com a capacidade existente, e isso claramente dá gargalos em diferentes lugares. A partir disso, olhamos os PDZs e os planos mestres de cada um dos portos e identificamos as oportunidades para melhorar a organização, o arranjo e a eficiência dos portos. E também olhando as necessidades, as oportunidades de aumentar o nível de concorrência dentro do porto, ou mais importante, muitas vezes, entre portos diferentes. Né? Agora, concretamente, havia um conjunto de arrendamentos com contratos vencidos, que precisariam ser relicitados, ou a vencer nos próximos 3 anos. Então, havia uma lista concreta de terminais com os quais é possível hoje fazer alguma coisa, ou algum tipo de melhoria, e outros onde, felizmente, né, estamos num país onde o trabalho dos senhores é muito respeitado e os contratos são respeitados. Né? Então, havia um conjunto concreto de terminais com os quais a gente poderia estudar e pensar em algum tipo de estratégia de longo prazo, ou seja, um plano para solucionar e aumentar a capacidade e melhorar a eficiência no longo prazo, às vezes com movimentos de curto prazo, porque você não necessariamente consegue chegar também instantaneamente na solução mais eficiente. Então, alguns dos arrendamentos saem com prazos inferiores a 25 anos, justamente porque o governo está procurando casar o vencimento de um dado terminal com vencimentos de terminais no entorno, para que, em algum momento no futuro, o governo possa, mantendo essa lógica de planejamento de longo prazo, reconsiderar ou reconfigurar uma certa área num porto. Por que isso é tão importante do ponto de vista da eficiência? Esse aqui é um quadro puramente ilustrativo, mas vou tentar explicá-lo rapidamente, porque acho que isso do ponto de vista do economista, isso ilustra um dos pontos fundamentais, um dos mecanismos fundamentais pelos quais tanto o aumento da oferta quanto o aumento da concorrência geram o que a gente quer, que é o benefício de mais carga, ou mais rápido, ou mais barato. Né? O gráfico de cima, então, ilustraria uma situação típica num porto no Brasil, onde você tem cada um dos retangulinhos, são diferentes terminais, cada um deles com, na horizontal, uma capacidade de processamento de carga, e na horizontal um patamar de preço refletindo o seu custo marginal. Terminais diferentes com equipamentos diferentes têm patamares de custos diferentes, por isso que os retângulos formam uma escadinha em que nós
aqui ordenamos do terminal mais barato para o mais caro. Como passaram-se décadas sem grandes investimentos e sem modernização nos terminais, uma situação típica é uma em que a demanda já está muito à direita da oferta, incluindo toda a capacidade de todos os terminais. Como existe um mercado, apesar de ser um porto público, são diferentes terminais concorrendo no mercado para uma dada carga, o que isso quer dizer é o seguinte, é que o preço que os terminais como um todo vão ser capazes de cobrar está bastante acima do seu patamar de custo, inclusive do terminal mais ineficiente, que é o último à direita, né? A diferença, então, o fato da demanda estar muito acima da oferta de capacidade quer dizer que você tem dois efeitos. Um é que o preço é muito acima do patamar de custo e toda aquela área verde ali é um ganho que é apropriado pelos donos dos terminais, ou a diferença entre a demanda e a oferta dada a restrição de capacidade é fila, queda da qualidade do serviço, né? Então, a sociedade como um todo, aquela cadeia logística, paga duas vezes, ou paga de duas formas diferentes pela restrição de oferta. Ela paga pelo preço do serviço alto e paga também pela qualidade do serviço ser baixa. Quando o governo tem uma oportunidade para pegar vários desses contratos vencidos, que seriam os retângulos mais escuros, né, e agregá-los num único, e relicitar com uma obrigação de movimentação e uma obrigação de investimento, o que você cria a oportunidade de achar um parceiro privado que vai, com a mesma área física no porto, certo? Com os mesmos metros quadrados que os 4 contratos anteriores tinham num dado porto, criar um terminal único que, por ser único, por ser um conjunto integrado, que explora de maneira mais eficiente, coloca equipamentos, ganha escala e, portanto, eficiência naquela mesma metragem quadrada, você tem uma expansão de capacidade, você tem uma expansão de oferta. Então, a curva de oferta para aquele tipo de carga naquele local, como um todo, se desloca para a direita, né? Do ponto de vista da concorrência, isso quer dizer que, ainda que você tenha menos terminais atuando, você teve um deslocamento do mais ineficiente para além da demanda, ou seja, a curva de demanda passa a cortar a curva de oferta, e quando ela corta a curva de oferta num patamar de um terminal mais eficiente, o preço despenca e você tem essa redução e ganho para a cadeia produtiva da área achuriada mais azulzinha, né? E, ao mesmo tempo, melhoria no nível de serviço, porque quem está ditando o preço no mercado e as condições de serviço naquele mercado passou a ser um terminal eficiente. Tá? Então, do ponto de vista conceitual, essa que é a tentativa e essa que é a lógica do que está sendo desenvolvido neste programa. Tá? Nem sempre isso vai ser atingido de imediato, mas este é o norte. Tá? E é por isso que, do ponto de vista econômico, este programa faz muito sentido. E é uma necessidade do ponto de vista da nossa capacidade de ser um país competitivo em escala global. Como é que isso está sendo buscado na prática, nos contratos e nas licitações? Bom, a gente está seguindo uma lógica em que está se licitando, como disse o Dr. Valerim, um espaço, uma área, um bem público, no porto público, mas buscando sempre que o contrato enfatize a necessidade de eficiência de nível de serviço, ou seja, com explicitação de parâmetros de desempenho e parâmetros técnicos, né, os típicos ali listados, né, e com um acompanhamento muito mais próximo e fino, ou seja, mais regulação mesmo, né, a partir de mais transparência por parte do arrendatário, né, prestando mais informações e com acompanhamento e avaliação dos parâmetros de desempenho relevantes. Agora, de que jeito isso está combinado depende de cada um dos terminais, porque, como disse no começo, cada cadeia produtiva tem uma lógica, uma necessidade diferente, né?
E, felizmente, na lei e no decreto, criou-se um leque de critérios de julgamento, né, para permitir essa flexibilidade, que aí o estudo técnico é que aponta qual que é o mix, né, a combinação de ferramentas mais adequadas para conseguir atingir o objetivo da eficiência, da melhoria do serviço que o governo tem. Tá? Então, vocês vão ver que são todos focados, como disse, no serviço, né, ou maior capacidade de movimentação, ou menor tarifa, ou menor tempo de movimentação, ou seja, eficiência diretamente. Estes três, necessariamente um dos três, combinados, se necessário, com outros que seriam maior investimento, menor contraprestação do poder concedente, no caso em que isso fosse uma modelagem parecida com uma PPP, ou melhor proposta técnica. A escolha e o uso destas variáveis e o não uso de não ter como possibilidade uma outorga, né, essa possibilidade não existe na lei e no decreto. Tá? Implica que isso tem um impacto importante, relevante na própria elaboração dos estudos, dos modelos, né, porque tem que ter uma atenção maior para algumas variáveis e um entendimento da dinâmica de concorrência e de funcionamento das diferentes cadeias produtivas, né. Obviamente, vão impactar também na execução contratual, né. O parâmetro de julgamento que se utilizar passa a ter que ser acompanhado ao longo, né, da vida do contrato. E, dependendo da vocação, isso também tem uma implicação do ponto de vista de definição de cestas tarifárias, de toda uma lógica de regulação da concorrência ou da competição naquele terminal a partir de outras ferramentas, né? E vocês vão ver, eu já vou entrar nisso, independentemente de alguma dessas variáveis de movimentação ou de tarifa, regulação de preços ter sido uma variável de seleção, ela pode ainda ser necessária de ser combinada com a própria variável de seleção para a boa regulação daquele contrato de arrendamento. Basicamente, os estudos estão apontando duas soluções mais ou menos padrão que estão sendo utilizadas em todos os editais. Ou uma licitação por movimentação ou uma licitação por menor tarifa. Os casos em que a gente está aplicando esse critério de licitação pela maior movimentação efetivamente feita, realizada pela arrendatária, são os casos em que a gente está falando de cadeias verticalizadas, principalmente granéis, commodities, tanto minerais quanto vegetais, né, em que você tem uma cadeia que como eu citei o caso da celulose, ou em que você é a cadeia que tem que ser entendida, e o terminal é apenas um elo numa cadeia bastante integrada, né, e a lógica é que, havendo uma competição saudável, né, o critério de maior capacidade efetiva leva novos entrantes a buscar eficiência, giro, no fundo, no linguajar do terminal, rodar o ativo, processar o maior volume possível de carga, capturar o maior volume possível de carga, oferecendo preço mais baixo, né, e boa qualidade de serviço, né, porque ele bidou uma oferta de movimentação mínima que ele vai garantir, e sobre o qual existem penalidades se ele não cumprir. Então, tem um incentivo muito claro para que aquele terminal, que é para uma carga que é comoditizada, que não tem grande diferenciação do ponto de vista da carga, que a carga seja escoada o mais rápido, mais rápido e com o maior volume possível, né? Então, os estudos, a partir dos estudos e do entendimento da distribuição da demanda, né, pelo serviço de escoamento de carga, por exemplo, de grãos, de todo o Centro-Oeste, o modelo nos dá um deslocamento de parte para Santos, parte para Paranaguá, parte para os portos existentes ou novos sendo criados no Norte. A partir dessa demanda, né, a gente fixa um piso mínimo que tem que ser o lance inicial de movimentação que qualquer interessado naquele terminal terá que fazer, né? E a concorrência no leilão se dará por quem estiver disposto a
oferecer maior capacidade de movimentação, ou seja, ele tem mais segurança de que ele terá acesso a cargas, a volumes que terão um mercado e que serão escoados pelo terminal dele, porque ele vai oferecer um serviço melhor, porque ele vai ter melhores conexões e relações dentro da cadeia verticalizada com produtores, ou porque ele tem demanda fora do país ou em outras regiões com mais certeza e firmeza, que justifique a capacidade dele de ofertar um volume maior no terminal. Tá? Em alguns casos, né, onde a gente identificou que havia um risco de abuso, foi fixado um teto tarifário. Né? Então, o leilão é pela movimentação, mas o contrato fixa uma tarifa máxima por tonelada para a carga. Ou quando a gente entendeu que quando a gente entendeu que havia uma necessidade de garantir um tratamento isonômico entre uma carga que era do próprio arrendatário e cargas de outros potenciais usuários daquele mesmo serviço no terminal que correriam ou poderiam correr algum risco de discriminação. Tá? Caso a caso, também fixamos, quando a gente achou que fazia sentido, investimentos mínimos e acho que em todos os casos existe sempre uma obrigação de produtividade mínima, né? Para que a gente tenha a garantia de que, seja lá quem for que tenha ganho, ele mantenha e já faça os investimentos em equipamentos para garantir uma capacidade de processamento adequada naquele terminal. Se o critério de licitação, segundo o modelo que nós estamos utilizando de maneira mais geral, é uma licitação em que o lance é pela menor tarifa, ou seja, um maior desconto sobre uma tarifa única ou sobre uma cesta de tarifas pré-definidas no edital. Tá? Isso está sendo aplicado principalmente nos terminais com características de terminal de serviço, e tem centenas ou milhares de clientes, a base de clientes é pulverizada, estão todos procurando um certo serviço de processamento ou de containers, ou veículos, ou carga geral, né? E a lógica é que você, fazendo o lance pela menor tarifa, tem um incentivo também é que ele, dado que a tarifa já é baixa, busque volume de novo para rentabilizar aquele ativo que ele comprou com uma tarifa já dada, né? E que a forma de conseguir retorno passa a ser movimentar o terminal da maneira mais eficiente possível. A tarifa base, né, que a gente definiu para os diferentes terminais decorre de uma visão sobre como o mercado para aquele terminal, aquele tipo de carga está operando naquela região, ou para uma tarifa única ou para uma cesta. Né? De qualquer forma, assim como no outro caso, que a gente tem o lance por movimentação, mas às vezes nós fixamos uma tarifa teto, aqui ocorre ao contrário. O lance é pela tarifa, mas havendo necessidade, estabelece-se uma movimentação com capacidade mínima que tem que ser garantida também, porque para não correr o risco de haver alguém que pegue o ativo e não o utilize ou não explore de maneira minimamente eficiente, né? Que afinal de contas é um ativo público. E assim como no outro caso, dependendo das especificidades de cada terminal, investimentos mínimos e uma produtividade mínima. O último ponto, do ponto de vista da organização dos editais, para quem já olhou os diferentes pacotes de estudos que estão em consulta pública, como eram muitos terminais, a gente acabou dividindo em 4 blocos, né? Eram 100 e poucos terminais, já estão em consulta. O bloco 1, inclusive a consulta já foi feita, né? Está no TCU, mas fizemos 4 blocos. Bloco 1, Santos e os terminais do norte, está em análise pelo TCU. Bloco 2, Paranaguá, São Sebastião e Salvador. A consulta encerrou-se sexta-feira e agora o governo está processando as contribuições. E nós estamos finalizando os estudos bloco 3 e 4, que é o restante do país. Bloco 3, principalmente Nordeste, e bloco 4, os portos do Sul.
Mas o volume é tão grande que começam a aparecer situações em que é preciso limitar a possibilidade de um mesmo concorrente fazer lance, ou em fazendo lance, ganhar mais de um mesmo terminal, porque isso reduziria a concorrência ou criaria um risco à concorrência. Então, quando este risco apareceu, foi feita uma definição de um lote, que é normalmente um conjunto de terminais com características semelhantes, muitas vezes, ou mais das vezes, no mesmo porto, mas muitas vezes em portos diferentes, porque a gente entendeu que havia uma concorrência entre diferentes portos, né? E aí o edital daquele lote especifica restrições a lance ou participação do mesmo grupo econômico em diferentes terminais dentro do lote. Entre lotes não há nenhuma restrição à formação dos consórcios ou lances e participação e vencedores. Isso também está associado com esse movimento mais amplo de tornar clara a competência da ANTAC, que é quem conduz esse processo licitatório, do ponto de vista também desse olhar sobre a concorrência, né? E eu vou encerrar falando um pouco sobre uma especificidade que é uma inovação, né, e que talvez gere um pouco mais de dúvida, que é como o critério de licitação é um critério que não é o mais normal da outorga. No caso em que a gente está fazendo licitação por movimentação, existe um risco, né, de você ter alguém que, se eu vou ter que eu ganho o terminal, se eu faço uma promessa de movimentação, poderia haver excesso de arrojo, né? De alguém com muita vontade de ganhar um terminal, bidar um volume de movimentação que não é factível dentro do terminal, né? Mas, por outro lado, na lógica do desenho, do edital e do contrato focado em serviço, não é do interesse, e eu acho que não é saudável, especificar demais a forma, né, exatamente que tipo de investimento, que tipo de equipamento, que configuração de armazém o vencedor vai utilizar. Assim como tem sido feito nos outros projetos do governo federal, seja aeroportos, rodovias, em que se dá muita liberdade aos licitantes de pensarem a sua estratégia de operação e de construção daquele ativo, em portos seguiu-se a mesma lógica, mas, sendo movimentação um critério de licitação, tem que se tomar um certo cuidado, né? Então, os contratos prevêem que, feita uma promessa de movimentação, e essa promessa tendo sido vencedora, tá, se, ao longo da execução do contrato, a movimentação efetivamente conseguida pelo arrendatário ficar aquém daquela que ele prometeu, né, existe um conjunto de penalidades e de ajustes no valor do arrendamento ou o risco da caducidade, para que, os licitantes sabendo que existem essas penalidades e que existem essas consequências deles prometerem de maneira arrojada demais, isso os tempere e modere de maneira adequada o próprio processo de concorrência no leilão. Tem um gráfico aqui que talvez ajude um pouco mais a entender, então, esse processo. E, de novo, peço desculpas, mas é o cacoete do economista aqui que gosta de fazer gráficos. A linha horizontal é simplesmente anos de vigência do contrato, né? E na vertical você teria quantidade. Cada uma dessas linhas representa, então, trajetórias diferentes de quantidade, sendo que a mais ao alto tracejada seria a promessa feita pelo licitante, a fininha mais embaixo, e que seja um arco regular, seria o limite inferior de capacidade, que seria aquele definido através dos estudos técnicos como sendo o lance mínimo, né, que tem ali um crescimento ao longo do tempo, que não se pode esperar que a pessoa consiga construir e colocar toda a capacidade imediatamente à disposição em operação, né. A linha que faz ali um movimento mais
mais errático, escura, seria um cenário de volume real, né, que estaria sendo executado ou conseguido por algum vencedor de um terminal, né. E entre as duas curvas, né, a tracejada mais alta e a de baixo, existe uma linha que é a linha de ajuste a partir do qual passa a haver uma mudança no valor de arrendamento. Então, nos contratos sempre há um período de 2, às vezes 3 anos, em que se dá um tempo para que o arrendatário novo entre, assuma o ativo e faça os investimentos para ganhar capacidade, né? E depois desse período de espera, passam a valer as regras do contrato e o que acontece? Se ele foi agressivo demais e prometeu um volume que, na realidade, ele não está cumprindo e está muito abaixo dessa tracejada intermediária, que é um limite inferior para ajustes, o valor do arrendamento passa a sofrer um acréscimo, que é proporcional ao desvio entre o volume efetivamente realizado e a promessa feita no leilão, tá? Então, em condições normais, se ele foi um pouco agressivo demais, ele vai, como está aqui ilustrado no gráfico, sofrer um ajuste de valor de arrendamento, porque ele não está utilizando o ativo público na capacidade que ele havia prometido utilizá-lo e está muito abaixo daquilo que ele havia prometido. E quanto mais abaixo ele estiver, mais vai doer no bolso. Neste exemplo, depois de um tempo, talvez até pelo incentivo do ajuste no arrendamento, ele faz um esforço e consegue levar a operação do terminal e movimentar efetivamente próximo daquilo que ele havia prometido, né? Com algumas flutuações, em anos que ele cai muito abaixo daquilo que ele havia prometido, volta a haver ajuste e aumento do arrendamento. Ora, pode ser que ele tenha errado de maneira muito grave sobre a dinâmica do mercado, sobre a capacidade comercial deles, ou que aconteça um desastre de alguma praga nova na cultura que gera o granel que ele tem que exportar e despenca a movimentação. Bom, aí vale o ajuste no valor do arrendamento, mas depois de 3 anos consecutivos ou não, dentro de um período de 5 anos, em que ele está sempre movimentando abaixo daquilo que havia sido a promessa original e abaixo daquilo que era o limite, né, mínimo estabelecido no leilão, ou seja, aquele terminal deu errado, né, aí o mais sensato é a caducidade e isso dispara a caducidade do contrato. Porque aquele terminal ele foi vocacionado errado, né? Ou pode ter sido vocacionado de maneira correta, mas as condições do mercado, o mercado é dinâmico, o mundo é dinâmico, e aquela carga que estava prevista para ser movimentada no dado terminal não faz mais sentido ocupar o espaço nobre do porto para aquele tipo de carga, né? E aí faz mais sentido que ocorra a caducidade e o governo olhe de novo o planejamento e vocacione de novo o terminal. Essas bandas foram definidas a partir de alguns estudos que nós fizemos. Aqui está o exemplo da celulose no Porto de Santos, onde claramente, assim, os degraus grandes aqui são a entrada em operação de fábricas ou de unidades novas em fábricas, né, que aí muda o patamar de volume. Mas num dado patamar, que é uma certa configuração da cadeia produtiva, vocês podem ver que a volatilidade do volume processado no Porto de Santos é relativamente estável. Então, é essa variância, né, que a gente procurou entender e estudar nos diferentes tipos de cargas para cada um dos portos, para definir as bandas que estão fixadas em contrato para gerar o ajuste ou a caducidade. É isso, agradeço muito a atenção e aguardo o debate. Obrigado.